Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. No episódio de hoje falaremos sobre procrastinação. Mas o que é isso? É de comer? É de passar no cabelo? O que faz o procrastinador? Absolutamente nada, né? Ele está sempre adiando o que precisa ser feito. Como, por exemplo, começar a academia na segunda-feira, ou fazer um trabalho de faculdade, ou uma dieta. Enfim, são várias coisas que ele está sempre adiando. A dieta sempre é aquela na segunda-feira, né? Que segunda é o Dia Mundial da Dieta. Todo mundo aproveita o final de semana para comer de tudo, ingerir bebidas e começar na segunda. E geralmente não começa na segunda. Ou começa a segunda, chega na quarta, já desiste, chega na quinta-feira e já começa voltando novamente para os velhos hábitos, né? E vocês deixam todas as suas entregas para a última hora? Vocês elaboram algo, pensam demais antes de fazer ou acabam não fazendo? Vocês usam constantemente o celular? Demora demais para levantar da cama? Então acho que deu para perceber, né, gente, que procrastinar é a ação de adiar algo ou prolongar uma situação. E a procrastinação em si não é uma doença, tá, gente? Mas ela pode ser um indício de que tem alguma coisa errada, de que precisa de um tratamento, porque ela pode trazer prejuízos, consequências negativas para a vida da pessoa, seja pessoal, seja profissional. Então, assim, é importante que a pessoa entenda, né? Entenda se está tendo essa procrastinação excessiva, como que funciona, porque a procrastinação também ela pode vir para o bem, né? Tem pessoas que às vezes querem fazer de tudo, então procrastinar para elas é realmente dar um tempo, descansar, porque não tem como a gente fazer tudo que a gente quer na hora que quer também. Então, assim, mas a procrastinação que a gente quer falar aqui hoje é a procrastinação que acaba prejudicando a pessoa, que ela acaba deixando para depois e não faz, ou acaba fazendo de uma forma que não fica bom, eleva muitos níveis de ansiedade, de angústia. A procrastinação, gente, por mais que muitas pessoas podem julgar que é preguiça ou algo assim, ela não é preguiça. A procrastinação tem diferença. A pessoa que procrastina, ela tem a intenção de fazer aquela tarefa, mas algo impede ela de concluir. Então faz com que ela evita de fazer aquela coisa, ela foge daquilo. E assim, do ponto de vista psicológico, a procrastinação ela é um problema de regulação emocional. E essa falha autorregulatória das emoções é a nossa habilidade, a habilidade de regular nossos processos que são relacionados aos pensamentos, às emoções, aos comportamentos. Por isso que essa questão da procrastinação, ela vem para a psicologia, porque é uma falha autorregulatória. Então, assim, uma pessoa que procrastina, ela tem dificuldade em regular sozinha esses processos, algum deles ou todos eles. Bom, então assim, gente, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, um medo muito grande por conta da realização de alguma tarefa e ela acaba procrastinando. Ela vê aquilo ali como uma forma de evitar aquele problema. Só que não é uma maneira correta de manejar a situação, não é a forma adequada. Porque ela acaba evitando, ela foge da tarefa, o que não resolve o problema. E aquela questão ali da insegurança, do medo excessivo, talvez da autoestima rebaixada, de uma autoconfiança que não é suficiente para ela. Então, assim, ela vai deixando aquilo ali. Ela vai se livrando daquele sofrimento no momento, porque quando ela deixa de fazer aquela tarefa, ela sente um alívio imediato. Só que ela não trabalha o que realmente precisa ser feito, a raiz do problema, a raiz da procrastinação. Diante de situações desagradáveis, as pessoas que procrastinam tendem inicialmente a sofrer meio desconfortos, pois elas estão lá na zona de conforto, deixando aquelas situações para depois, igual o trabalho, né, ou um projeto qualquer. Só que quando ao se aproximar daquele prazo de entrega, as pessoas que procrastinam, elas apenas não vivem consideravelmente uma maior elevação de nível de estresse, porque elas estão fazendo aquilo ali em menos tempo. E o sono, né, talvez ela tenha que fazer em um horário, como por exemplo, de madrugada, e acaba que não faz tão bem feito, né, da forma como gostaria,
pois está fazendo um prazo muito menor do que outras pessoas conseguiram fazer aquilo ali com mais calma, com pensamento mais... Está com a mente mais descansada, porque cansa muito a mente pensar muito, escrever muito, né? Tanto para trabalho, estou falando do trabalho aqui, mas tem projetos e inúmeras situações que podem estar, né, com a mente muito cansada. E aí também, né, apresenta esse desenvolvimento inferior se comparado aos demais. Então, chega no resultado final, talvez não fica tão bem feito quanto aos que fizeram com um prazo, né, no prazo correto, com mais calma. E aqui fica claro o papel da procrastinação, que ela vem como um alívio momentâneo, mas ao longo tempo, né, ela causa prejuízos maiores. Então, por exemplo, essa questão da tarefa. Então, se eu faço com antecedência, eu consigo me planejar, eu consigo pesquisar mais, eu consigo fazer com calma, eu consigo corrigir os erros. Se eu faço no último dia, nos 45 do segundo tempo, eu não vou conseguir entregar um bom resultado. Seja um trabalho, seja uma prova, seja uma tarefa qualquer, porque a procrastinação está presente em todas as áreas da vida. Dessa forma, adia-se com frequência atividades percebidas como desagradáveis a fim de prevenir avaliações negativas com o seu próprio desempenho. Esse comportamento procrastinatório está muito ligado a um tipo de perfeccionismo social. A ideia de que os outros esperam o melhor do indivíduo. Então, talvez você pense muito mais, né, no que o outro vai pensar, ao invés de estar fazendo aquela tarefa, aquela atividade por você. Como, por exemplo, hoje não haverá tempo suficiente, estou cansado. Este é a palavra mais ouvida de todos os tempos. Ou pode ser que desista de cobrar isso, como, por exemplo, professores, né? Preciso de mais informações, ou preciso conversar com mais pessoas para saber como começar. Então, tem, né, inúmeras frases que a pessoa pode usar como desculpas, né, entre aspas, para estar adiando tudo. Mas então, gente, realmente é importante a gente tomar cuidado com essas desculpas, com esses pensamentos que passam pela nossa cabeça. Porque pode ser que realmente seja só, preciso de mais informações, como a Tamires falou. Talvez a pessoa realmente só quer entender melhor. Mas e se a pessoa sempre usa esse mesmo pensamento, essa mesma desculpa, e acaba não fazendo porque não tem informações suficientes? Ela está procrastinando. E nós também temos uma parte genética, que nós não podemos deixar de falar, que é uma tendência que nós já temos, porque lá nos nossos antepassados, a gente vivia, né, o ser humano vivia para fugir, para caçar, então ele sempre vivia no perigo, na adrenalina, na urgência. Então nós, de certa forma, fomos programados para esperarmos a situação ficar urgente, a situação ficar feia para agir. Só que hoje evoluímos, então nós não precisamos mais nos preocupar em caçar. Nós não precisamos esperar a situação ficar feia, ficar perigosa, no sentido assim, né, de não conseguir fazer ou de me prejudicar. A gente não precisa esperar, a gente pode fazer diferente. Então, nós podemos reduzir a procrastinação, o estresse, a angústia, os sentimentos de incapacidade, porque nós temos crenças também. É importante entender essas crenças. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que têm aquela crença de que, não vou fazer porque ninguém manda em mim, por exemplo. Ninguém manda em mim, a pessoa quer ter controle sobre si. Só que a gente não faz só o que nós queremos. Outra crença também, assim, que a pessoa pode ter, que a vida é curta, nós precisamos fazer coisas prazerosas, eu tenho que aproveitar o tempo. E realmente, a pessoa tem que aproveitar o tempo e fazer coisas prazerosas, mas não o tempo inteiro. É claro que uma atividade prazerosa ou fácil, assim, por exemplo, mexer em rede social é muito mais tranquilo de fazer. Mas eu não posso viver mexendo em rede social. Inclusive, é algo prejudicial. Dependendo da quantidade do uso. Então, outra crença, por exemplo, se não for incrível, é horrível. Então, aquela pessoa que tem aquele medo de falhar, dos outros criticarem. A Tamires até falou essa questão, né, desse perfeccionismo social. Então, a pessoa acaba que tem um pensamento muito intolerante a não conseguir, por exemplo, tirar um 10.
Então, a pessoa, às vezes, por medo de não conseguir ficar perfeito, ficar incrível, maravilhoso, ela não faz. E acaba que fica pior, porque antes ela fazer algo que fique ótimo, que fique bom, do que ela não fazer nada. E sem falar que se ela fizer algo que não ficar tão bom, ela pode fazer depois. Ela pode fazer novamente, ela pode tentar. A gente pode aprender com nossos erros. Porque é assim que a gente aprende, é errando, aprendendo, é tentando de novo, e quanto mais a gente vai fazendo uma atividade, a gente vai pegando o jeito daquilo ali. Então, outra questão também é a intolerância à incerteza. Então, eu não sei se vai dar certo. Então, assim, não tem como a gente ter certeza de tudo. Nós vivemos em um mundo incerto, então não adianta eu querer ter 100% de certeza. Tem até uma técnica muito usada que fala do 70%. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o seguinte, se você tem alguma decisão a tomar, algo que você precisa fazer e você não sabe, eu não sei se eu faço, ou eu tô começando a ter pensamentos procrastinadores, então tenta pensar, o quanto eu tenho certeza que eu quero isso, ou o quanto eu preciso fazer isso. Se a sua resposta estiver acima de 70%, entra em ação, simplesmente entra em ação. Então, quando você tiver 70% ou mais, não pensa, não se questiona, não fica tentando se levar pelos seus pensamentos. Simplesmente faz. Você simplesmente tem que agir. Então, porque acaba que se você esperar 90% ou 100% de certeza, você vai acabar deixando isso ir adiante, daí vai se passar anos e você vai continuar não tendo certeza, porque como eu falei, não temos como ter certeza de tudo, e daí você pode perder grandes oportunidades, ter sérios prejuízos. Então, gente, não espere ter a certeza absoluta, ou você vai perder anos de sua vida tentando achar essa certeza e você não vai achar. Então, não sei, uma mudança de emprego, sair de um relacionamento tóxico, iniciar um curso, começar a empreender, seja o que for, não espere ter 100% de certeza. Tente sem medo de errar, porque se você errar, você pode aprender com o seu erro e pode tentar novamente. Então, assim, se é possível você fracassar, também é possível você ser bem-sucedido. Então, tenta pensar pelos dois lados e aplicar essa técnica, essa regra do 70% no seu dia a dia. Então, assim, outra crença também, que a gente acaba falando muitas vezes, é que, eu tô cansado, eu tô esperando eu me sentir disposta, me sentir bem para fazer isso. Então, gente, não tem esse negócio. É claro que talvez pode ter algum momento que eu realmente não tô bem, mas se você perceber que isso é muito frequente e é uma estratégia do seu cérebro para não entrar em contato com aquela atividade que não é boa, que de certa forma te deixa com medo ou é desconfortável, aí já é uma crença, assim, sabotadora mesmo. Então, assim, tenta perceber essa questão, se você não tá usando isso como uma desculpa mesmo que automático, não é porque a gente quer, tá, Mires? São pensamentos, são crenças, assim, que elas vêm no automático. Por isso que é importante vocês escutarem o que a gente tá falando para tentar se identificar. Porque o primeiro passo é eu entender o que acontece comigo. Se eu estou procrastinando, por que eu estou procrastinando? Então, assim, porque, por exemplo, você tem algo para fazer que te traz desconforto, seja por inúmeras questões. Então, você acaba automaticamente inventando desculpas para você aliviar esse desconforto. Então, aí começa, eu tenho mais tempo, depois eu faço, vou me envolver com outras tarefas que são mais divertidas, e isso acaba vindo o alívio rápido da sensação. E também tem pessoas que acabam indo para o lado da comida, do álcool, do cigarro, de outras drogas, pessoas que acabam sonhando, assim, começa eu tenho que fazer algo, mas não quero entrar em contato com isso, então eu vou ficar sonhando acordada. Então, assim, tem várias formas de fugir, de usar como uma maneira de esquivar daquilo ali. Só que não adianta, gente. Em algum momento a gente vai ter que entrar em contato com essa atividade e quanto antes, melhor. E você falando, Bianca, com essas crenças, podemos entender como aumentamos a frequência, desses comportamentos, se eles sejam adequados ou não. E após esse comportamento, podemos então receber algo satisfatório ou nos livrar de algo que não é satisfatório, o insatisfatório.
Sempre que uma dessas consequências é apresentada após um comportamento qualquer, isso tenderá a aumentar a frequência do mesmo, né? Como, por exemplo, podemos trabalhar com mais entusiasmo, chegando no horário correto, mostrando maior produtividade, né, nos comportamentos, ou algo legal que pode acontecer lá no trabalho. Podemos também trabalhar arduamente, né, porque queremos nos livrar da bronca do chefe chato, que isso aí não é muito legal. Ou, por exemplo, comer para aliviar a ansiedade, que esse alimento é essa forma de se alimentar para evitar a ansiedade, só que isso vai trazer vários e vários outros prejuízos, né, para essa nossa saúde. Sim, então é complicado porque a procrastinação, em muitos momentos, ela parece funcionar, apesar dos danos. Então não é à toa que acaba se tornando um hábito muito difícil de se livrar. Porque acaba que a consequência positiva, que é aquele alívio, faz com que a gente fique naquele ciclo. Até porque ela vem primeiro, né? Essa é a grande questão. Que muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade, lá naquela falha autorregulatória que eu falei, tem a dificuldade em olhar a longo prazo. Então, assim, ela não consegue controlar os impulsos. Então, ela prefere ter aquilo ali primeiro, aquele alívio momentâneo, do que a recompensa a longo prazo. Então, assim, esse alívio momentâneo, ele vem primeiro e a consequência negativa demora. Então, ela demora, mas ela vem, gente. Então, assim, e muitas vezes ela vem bem pior. Então, é importante entender também, né? É uma questão muito bacana tentar se questionar, tentar parar para pensar nas consequências de você fazer aquilo ali, usar previsões negativas, experiências negativas, como é que foi de outras vezes que você procrastinou, como é que acabou sendo. E algumas coisas, como eu até havia falado, algumas coisas a gente vai procrastinar mesmo, não dá para resolver tudo. Nós temos que avaliar o impacto das consequências, essas consequências negativas, a importância dessas coisas que nós temos que fazer. Então, o que é de alta prioridade? O que é de média prioridade, o que é de baixa prioridade. Então, vamos tentar fazer essas questões, né, essas atividades de alta prioridade, porque isso provavelmente vai te trazer uma consequência negativa bem impactante. Então, assim, tanto no pessoal, profissional, tente identificar o quanto a procrastinação é presente, o quanto te desgasta, o quanto traz sofrimento para você. Então, gente, pessoas que procrastinam podem apresentar uma certa dificuldade relacionada ao controle de impulsos. Pessoas que costumam se apresentar dessa forma priorizam esses prazeres imediatos, como, por exemplo, tenho algo para fazer, um trabalho de faculdade, mas eu prefiro ir naquela festinha no sábado à noite, na sexta. E aí eu vou fazer ele no domingo às 11 horas da noite para entregar na segunda. Então, para atingir resultados a longo prazo, é necessário em muitos casos abrir mão de prazeres ou enfrentar desconfortos, né, momentâneos, para que tenha uma satisfação maior no futuro. Nós trouxemos algumas formas para vocês tentarem lidar melhor com a procrastinação. Lembrando que os seus pensamentos possuem um papel fundamental em suas respostas emocionais e comportamentais. Então, assim, poderá ativamente identificá-los, né, questioná-los, e também tentando reestruturar esses pensamentos disfuncionais, responder de maneira mais adaptativa quando confrontado com essas situações. Pode se questionar sobre consequências se você deixar de fazer algo hoje. Amanhã essa tarefa vai acumular com outras, porque sempre vai acumulando, todos os dias temos tarefas. E além disso, tenha cuidado para não depositar confiança demais no próximo dia, pois sempre no próximo dia pode acontecer algo, um imprevisto. Afinal, nada garante que você terá condições de cumprir seus afazeres. Então, imprevistos acontecem, então é melhor adiantar as tarefas do que deixar para depois e aí não conseguir concluir. Outro ponto importante é que muitas pessoas tendem a esperar uma certa vontade surgir, para então ela dar início àquela tarefa, àquele comportamento. Porém, gente, a verdade é que nós nos motivamos à medida que agimos. Então, não é o contrário. Então, é a ação
que vai fazer com que eu me sinta bem, com que eu me sinta motivada. Quantas vezes você já procrastinou por achar uma tarefa difícil, sem graça, mas aí depois que você começou a fazer, acabou percebendo que na realidade não era aquele bicho de 7 cabeças e talvez era até interessante. Então, assim, é a ação, gente. Foque na ação. A ação é o antídoto para a procrastinação. Então, tenha coragem de fazer aquilo, mesmo que te desperte medo, tente se preparar, se organizar. É extremamente importante a organização e antecipar o que for possível, para que você tenha mais tempo para se preparar. Mas se você se preparou e ainda não se sente 100% preparado, lembre-se, gente, que ninguém nunca vai conseguir ter certeza 100% de tudo. Então, assim, eu tô com medo? Vai com medo mesmo. E você pode se surpreender com você. E tente também, gente, visualizar os benefícios da tarefa. As consequências tanto positivas quanto negativas dessa tarefa. Você provavelmente já experimentou aquela sensação de finalizar uma tarefa dentro do prazo. Como é bom, né? Então é um sentimento de dever cumprido, de utilidade, é uma motivação. Então é aquele negócio, gente, a ação que gera motivação. Sempre que você pensar em procrastinar, tente lembrar-se disso. Mantenha o foco nesses benefícios que você vai ter ao realizar as tarefas. E identificar as crenças também é muito importante, porque aí você vai ter uma noção. Quanto mais você entender sobre você mesmo, sobre as suas estratégias para se auto-sabotar, mas você vai ter ferramentas para lidar com isso. Lembrando que todos os dias temos nossas falhas, dê pequenos passos, não faça tudo de uma vez, não adianta fazer tudo de uma vez. E lembraremos que tem várias formas de fazer planejamentos, né? Hoje em dia tem vários aplicativos, mas tem pessoas que não se identificam muito com o digital, preferem o manual, então tem também agenda, planners, de todas as formas, e você pode ir anotando lá, fazendo um check que vai surgindo, vai cumprindo, né? E dá até uma sensação de alívio, de dever cumprido. Claro que também não pode colocar muitas coisas, né, no dia que você sabe que não tem essa capacidade de cumprir. Sim, e você comentou algo muito importante, porque às vezes, por exemplo, nós temos 24 horas por dia e a pessoa coloca 50 coisas para fazer. Então fica muito difícil. Por isso que é importante perceber se você não está se cobrando demais. Então, se é coisa demais, eu preciso dividir. Não adianta eu querer fazer tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Até porque isso vai prejudicar meu resultado, vai me sobrecarregar. Então, tenta se planejar, igual a Tamiris falou, né? Usa agenda, planner, tem os aplicativos, assim, que me veio na cabeça agora, tem o Trello, tem bloquinho de notas mesmo, tem o Asana, tem qualquer papel, na verdade, né? Se a pessoa não tem uma agenda, pega um papelzinho ali e anota. Então, tenta se planejar. Se você vê que você tem essa dificuldade, às vezes se sente meio perdido no seu dia, tentar se planejar é algo muito bom. E nesse planejamento é importante que você priorize as atividades mais importantes e mais difíceis. Porque aí você vai colocar elas naquele momento que você tem mais produtividade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sinto que eu tenho mais produtividade na parte da manhã. Então, eu tento colocar as coisas mais importantes, quando é possível, para fazer de manhã. Fique mais tranquilo depois, né? Eu fiz o que era mais difícil, agora o restante eu tenho mais facilidade, vai ser mais fácil. Não espere que o problema vai sumir instantaneamente, ainda mais se for uma pessoa assim, um adulto, que tem responsabilidades. Então, assim, não espere que alguém vai resolver os seus problemas para você, a gente tem que ir lá e resolver. E também celebre seus pequenos momentos, seus pequenos resultados, então se recompense quando você conseguir não procrastinar, quando você conseguir fazer aquela ação. Você falou, me identifiquei também, que de manhã eu sou mais produtiva. E parece que à noite meu cérebro já tá tão acumulado de informações, tão acumulado de tantas coisas, né? Parece que à noite já tá esgotadíssimo, estou muito esgotada, não consigo muito ser produtiva. Tem muita gente que já consegue, já tem essa habilidade, já é totalmente diferente. Então, pessoal, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.